Olha lá, pessoal. Então, a gente vai começar o nosso momento hoje, tá certinho? Tá eu de tela cheia aqui para vocês. Para dar seguimento, né, à nossa disciplina, Cálculos Financeiros 1, e a gente vai ver o que a gente vai fazer hoje com aquilo tudo que a gente passou para vocês, né, na aula passada. Vou compartilhar a tela aqui com vocês. Olha só, para vocês verem como é que vai ficar legal. Olha só. Eu vou estar aqui junto com vocês sempre, né, direitinho. Mais uma vez falando, né, cálculos financeiros, o curso de administração e ciências contábeis. Então, vamos lá. Aula passada, a gente começou a estudar a equação do segundo grau. Confere? A gente montou a parte instrumental, viu direitinho como é que funciona e eu deixei para vocês lá uma equação simples. A gente vai estar lembrando dela aqui nesses momentos que a gente vai ter durante essa aula de hoje. Olha só. Então, na aula de hoje, a gente vai começar a resolver os problemas, né, inerentes que envolvem equação do segundo grau. Por que a gente fala que eu estou falando aqui problemas? Porque a equação ela não vai vir montada, ela não vai vir pronta, igual o exemplo que está aqui na frente que a gente fez na aula passada. E só relembrando, a gente vai ter que ter em mente as duas fórmulas, a fórmula do delta e a fórmula do x. Eu preciso que vocês sempre guardem na cabeça de vocês que aqui, ó, no x, a gente vai ter dois valores para o x. Mais para baixo aqui eu vou mostrar isso para vocês. Só que eu preciso que vocês tenham em mente que toda vez que vocês estiverem resolvendo um tipo de problema, um tipo de situação desse tipo, a gente vai ter dois valores agregados para o x. Correto? Então, a gente definiu a equação do segundo grau. Essa definição, né, da equação do segundo grau, a gente vai lembrar lá direitinho de novo que a gente viu esse exemplo lá. Olha lá para vocês verem. A gente definiu que a equação do segundo grau a gente vai chamar de ax ao quadrado mais bx mais ou menos c, certo? Essa aqui, ó, foi então a equação que a gente deixou lá para vocês resolverem. Espero que vocês tenham resolvido ela, né? E ela tenha ficado bonitinha. Então, a gente tem que A igual a 1, que é o coeficiente que vem aqui, antes do x ao quadrado. A gente tem o B, um coeficiente que vem antes do x, que é o 6. E a gente tem o menos 6 negativo, que é o coeficiente que é equivalente ao 5. A gente tem A, B e C. Essa aqui eu ainda preciso que vocês resolvam para mim, né? Se ainda não resolveram, eu quero a resposta. Amanhã a gente vai conversar sobre isso no Zoom. Então, é isso aqui que eu preciso, né? Até então, que vocês saibam. A, B e C aplicou a fórmula do delta e achou o valor para o x. Antes da gente ir para os problemas, eu coloquei as duas equações de novo que vocês têm que usar lá para resolver aquela. X e delta. Nesse delta aqui, ó, a gente vai ter um probleminha. Eu não gosto de chamar de probleminha, né, gente? Não é probleminha. A gente vai ter uma situação. Vocês vão ver aqui agora que a gente vai ter uma situação que esse delta aqui ele pode dar negativo, não pode? Porque são números reais. O que acontece se esse delta dá negativo? Vão acontecer casos assim? Vão. O que eu escrevi para vocês lá? Olha só. Se o delta é maior do que zero, a equação terá duas raízes reais e distintas. O que significa isso? Que o x terá dois valores. Se o delta for igual a zero, a equação terá duas raízes iguais, ou seja, terá uma raiz dupla, ou seja, o valor de x' e x duas linhas vão ser iguais. E se o delta for menor do que zero, a equação não admite raiz real. Aí a minha grande pergunta e o meu grande questionamento para vocês é o seguinte: quando acontece isso, a equação tem solução? O silêncio. Eu deixei esse silêncio mesmo. Eu quero que vocês concluam que ela não vai ter solução, porque existe raiz negativa?
Primeira pergunta. Existe como calcular raiz negativa? É a segunda pergunta e o segundo questionamento, correto? Então, vamos lá para o nosso exercício. A única coisa que vocês não... Deixa eu arredar eu aqui um pouquinho para cima. Olha só. A única coisa que vocês não podem ficar é assim. Vocês lembram que na aula passada eu comecei a falar que a gente vai montar equações do segundo grau partindo de um problema? É isso que a gente vai fazer. Olha só. Esse enunciado aqui, ele vai ter que ter um problema. Tá certo? Olha só. Esse enunciado aqui, ó, vai ter que ter um problema. Então, vamos fazer esse exercício. A idade da minha mãe multiplicada pela idade... Vou começar de novo. A idade da minha mãe multiplicada pela minha idade é igual a 525. Se quando eu nasci, minha mãe tinha 20 anos, quantos anos eu tenho? Já antecipando, a gente não está falando de equação do segundo grau, a gente vai ter que transformar esse enunciado aqui numa equação do segundo grau, de forma simples, de forma tranquila, né? Sem desgaste e sem ficar desse jeito aqui em cima dos livros lá, tá certo? Então, olha lá como é que eu montei para vocês, olha como é que ficou legal. Escrevi lá, resolvendo. Considerando a minha idade igual a x, podemos então considerar que a idade da minha mãe é igual à minha idade mais 20. Como sabemos o valor do produto, qual que é o valor do produto? 525. Olha lá que legal. Se a gente sabe o valor do produto, vou repetir, como sabemos o valor do produto das nossas idades, então a gente tem que a minha idade multiplicada, não, a idade da minha mãe multiplicada com a minha idade mais 20, a gente vai ter 525. Olha só, a gente tem uma igualdade. Já antecipando, a gente tem que essa igualdade é uma equação do segundo grau. Como é que fica isso? Olha lá. X ao quadrado mais 20x menos 525 é igual a zero. Chegou aqui, a gente vai usar a mesma fórmula, a mesma forma de resolver. A gente vai achar aqui, ó, olha só, a gente vai ter que achar o A, B e o C, voltando para nós. A gente tem que o A é 1, o B é 20 e o C menos 525. Eu vou dar a resposta direta, a interpretação direta para vocês aqui, ó, porque eu preciso que vocês resolvam isso para estarem exercitando essa forma de resolver, usando as fórmulas, e conferir com a resposta. Olha como é que eu separei para vocês. Chegamos, então, em uma equação do segundo grau completa. Está lá, A igual a 1, B igual a 20 e C igual a menos 525. Dois aspectos. Por que ela é completa? Porque ela tem A, ela tem B e ela tem C. A minha pergunta, ela poderia ser incompleta? Vocês vão me responder isso também daqui um pouquinho ou no nosso próximo encontro. Aí eu, mantendo o nosso raciocínio, eu escrevi. Para calcular as raízes da equação, ou seja, os valores de x em que a equação é igual a zero, vamos usar a fórmula, exatamente. As fórmulas, ou a fórmula, são as fórmulas. A gente vai achar a fórmula de delta e depois a gente vai achar a fórmula de x. Olha como é que eu coloquei para vocês lá. Primeiro, devemos calcular o valor do delta, ponto de interrogação, usando a fórmula. Depois a gente vai calcular as raízes. Aqui eu já ajudei, ó. Então a gente vai achar duas. Para fazer esse cálculo aqui, a gente vai calcular usando a fórmula do valor de x' e x duas linhas, ou x e x'. Aqui eu fiz direto, aí eu quero que vocês façam. Substituindo os valores na fórmula acima, iremos encontrar as raízes da equação. Então a gente achou dois valores. Menos 35 e 15. Antes da gente concluir,
A gente está procurando idade, não é isso? Olha lá. Qual a idade a minha mãe tinha? Ó, a minha mãe tinha, né? Quantos anos eu tenho? Então, de toda forma, aqui a gente precisa achar o valor da idade. Concluindo aqui, a gente achou menos 35 e 15. Existe idade negativa? Não. Então, vem aquele caso do delta que eu falei para vocês, tá vendo? No caso do delta não, desculpe. No caso do x sendo negativo, tem duas respostas. Existe idade negativa? Não. Então, aqui vai servir para nós só o 15. Então, assim, o resultado da equação é 15 anos. Não pode ficar dúvida, tá, gente? Isso aqui tem que ficar claro para vocês. Vocês vão tentar fazer direitinho essa simples e no próximo momento eu explico direitinho o que a gente vai fazer novamente em relação aos problemas envolvendo equação do segundo grau. Correto? Está aqui o meu muito obrigado. Mais uma vez, né, qualquer dúvida, qualquer coisa que vocês precisarem, estou às ordens, estou à disposição e estou junto com vocês sempre. Fiquem com Deus aí e vamos juntos. Muito obrigado. Vou encerrar.